Olá, meus amigos e minha amiga ouvinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se inscreve, deixa seu like, indica mais pessoas. Damião Moraes levando a verdade até você. Eu quero nessa noite, meu amigo e minha amiga, hoje, dia 29 de janeiro de 2023, são exatamente 10 horas e 11 minutos da noite. E eu quero nesse exato momento, meu amigo e minha amiga, levar até você uma mensagem transformadora. E eu gostaria que você não deixasse de assistir a esse vídeo até o fim, porque aqui fica provado e comprovado o que foi que Jesus ele veio fazer por nós, por todos nós que crê nele. E se por acaso existe alguém que diz: eu não creio em Jesus, eu não creio em Deus, eu não creio na Bíblia, eu só lamento, meu amigo e minha amiga, porque não é o fato de você dizer que não crê que Deus vai deixar de existir, que Jesus vai deixar de existir. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro. Existem outros caminhos, mas que levam à perdição, que levam para o inferno. Mas o único caminho que nos leva para o céu é Jesus. Só Ele tem o poder de nos salvar, de nos curar e de nos libertar. Por isso, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, meu amigo e minha amiga. Se for possível, fechem os seus olhos, que eu quero fazer uma oração para que Deus venha iluminar a sua mente, para que você possa entender quão glorioso é o que Jesus fez por nós. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, por todas as pessoas que já estão inscritas em meu canal e aqueles que também vão se inscrever. Eu peço que o Senhor venha estender as tuas mãos e venha tocar, meu Deus, na mente de cada pessoa, dando a cada um deles a inspiração, o entendimento da tua palavra, para que eles possam entender e praticar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Muito bem. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo, meu amigo e minha amiga. Essa mensagem que está escrito aqui no livro de Isaías, no capítulo 53, aonde Isaías, ele era um profeta e ele pregava, ele anunciava a palavra de Deus, e as pessoas deixavam entrar num ouvido e sair pelo outro. Então ele disse assim, Isaías diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Olha só que coisa forte, meu amigo e minha amiga. Olha só que coisa forte que está escrito aqui na palavra de Deus. Então ele diz: quem deu crédito à nossa pregação?
a quem se manifestou o braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. E como homem de dores e experimentado no sofrimento. Olha só, olha as características do Senhor Jesus Cristo. Ele era experimentado em dor. Talvez você diz assim: olha, você não sabe a dor que eu sinto. Jesus sabe, meu amigo. Jesus sabe o que significa dor. A dor que você sente, a dor que você está sentindo agora, não se compara à dor que Jesus sentiu. E ele era homem experimentado em dores, desprezado, rejeitado, que Jesus só fez maravilhas e as pessoas não creram nele, as pessoas o rejeitaram, as pessoas desprezaram ele. Então diz assim, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram caso algum dele. Veja só, tantas maravilhas que Jesus fez para as pessoas, e chegou um momento que todos viraram as costas para ele. É como hoje, Deus tem feito tantas maravilhas na vida das pessoas. Quantos livramentos Deus tem me dado, quantos livramentos Deus tem te dado, meu amigo e minha amiga, e você tem dado as costas para ele, você tem o rejeitado, você tem trocado ele pelas baladas, pelas festas, pela prostituição, pela amante, pela mentira. Você tem trocado ele pelo engano, pela soberba, pelo ódio. Você tem desprezado a Deus por tudo nesse mundo. Você tem desprezado a Deus. Não estou te julgando nem te fazendo crítica. Estou levando você a usar a sua inteligência. Analise a sua vida, o que você tem feito, o que você está fazendo. Veja se você não está desprezando a Deus. E ele diz assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Jesus não fez nada para passar pelo sofrimento que ele passou, não, meu amigo e minha amiga. Tudo que ele passou foi por nossa causa. Não foi por causa dele, não, foi por nossa causa. Porque ele veio para condenar no corpo dele. Jesus veio para trazer, por isso foi que ele necessitou de um ventre materno para vir em forma de carne e osso, em matéria de pecador, para que no corpo do pecado
ele atraísse todas as dores, todas as enfermidades, todas as sujeiras do mundo, todo o pecado do ser humano, ele trouxesse para o corpo dele, e no corpo dele ele condenasse todo o pecado, toda a imundícia. Por isso que ele veio em forma de carne e osso. Então ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si, quer dizer, ele tomou todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso sofrimento, ele trouxe para si, ele pegou para ele tirou de nós, de todo ser humano, ele tirou para ele. E a pessoa se pergunta: então por quê? Por que eu sofro ainda? Se você fizer uma análise bem feita, você vai ver que só existe uma resposta. E está aqui, na ponta da língua. Por que eu sofro tanto? Por quê? Se ele levou minhas dores, se ele levou meu sofrimento, se ele levou os meus pecados, por que eu sofro ainda tudo isso? Porque você não entregou a sua vida a Ele. Ele entregou a vida dele por você, mas você não entregou a sua vida por Ele. Você não rejeitou esse mundo de pecado para fazer a vontade dele, meu amigo e minha amiga. Por isso você sofre, por isso você está se reclamando: por que eu passo tudo isso se ele levou sobre ele? Ele levou sobre ele. Se a sua vida estiver nele, você não vai passar por isso. E ele diz assim: levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Então quer dizer, quem vive ferido, quem vive aflito, quem vive desesperado, quem vive oprimido, só tem uma resposta: é porque você quer viver a sua vida do jeito que você quer. E nós não viemos a esse mundo para fazer nossas vontades. Nós viemos a esse mundo, sim, para nos sujeitarmos a fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, meu amigo e minha amiga? A vontade de Deus é que nós venha abandonar todas as práticas do pecado e se converter a Ele, e obedecer a Ele, e viver para agradar a Ele. E Ele diz assim: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, está vendo? Por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, foi que Jesus passou por tudo isso. E Ele diz: e moído por causa das nossas iniquidades, ou seja, por causa das nossas coisas erradas, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja só, através do sacrifício de Jesus na cruz, Ele nos deu, pela infinita misericórdia dele, Ele nos deu as oportunidades de nós reconhecermos que somos pecadores miseráveis. Ele nos deu a oportunidade de nós entregarmos a Ele a nossa vida e fazer a vontade dEle, para que nós possamos alcançar o que está escrito aqui. E diz assim, todos nós, não tem nenhum que esteja fora do que está escrito aqui. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas,
cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quer dizer, todo ser humano, tanto os que morreram, como os que estavam vivos naquela época, como também os que estão vivos hoje, todos eles, todos nós, estávamos, como é que eu posso dizer para você, meu amigo e minha amiga ouvinte, nós estávamos totalmente sem nenhuma condição, sem nenhuma condição de alcançar a salvação. Nós estávamos todos condenados ao inferno. Mas por causa do sacrifício de Jesus, através do nosso arrependimento, nós encontramos condição espiritual de nos tornar limpos para Deus, quando nós o aceitamos como o único Senhor e Salvador da nossa alma. E aí, se você disser assim, mas obreiro, e se nós clamar em outro nome? Um exemplo, se nós clamar pela mãe de Jesus, será que ela não intercede por nós? Eu quero que você me entenda, por favor, meu amigo e minha amiga. A mãe de Jesus, Maria, a mãe de Jesus, ela fez a parte dela. A salvação dela está garantida, mas você tem que garantir a sua. E só quem garante tanto a salvação dela, como a minha salvação, quanto a sua salvação que está aí do outro lado da tela, o único que nos garante a salvação é Jesus Cristo, aquele que deu a vida na cruz para nos salvar. Não há salvação em outro nome, não há salvação em outro. A nossa salvação está no Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele deu a vida dele na cruz pela nossa. Ele morreu por você, Ele sacrificou a vida dele pela sua. Se você não sacrificar a sua vida por Ele, se você não renunciar às suas vontades, se eu não renunciar à minha vontade, se nós não sacrificarmos as nossas vontades pela vontade de Deus, nós não contamos com a nossa salvação, meu amigo e minha amiga, porque o sacrifício de Jesus na cruz foi justamente para isso, para nos dar condição espiritual de sermos chamados filhos de Deus, através do nosso arrependimento, através da nossa conversão a Ele, da nossa obediência, da nossa entrega da nossa vida a Ele, de nós servirmos a Ele com a nossa vida e de nós sermos principalmente batizados com o Espírito Santo, que é a garantia de entrada e permanecer no reino dos céus como filhos amados de Deus. Até porque em outro vídeo eu tenho falado que Jesus disse assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é de Cristo. E quem não é de Cristo não vai ser salvo. Essa é a realidade. Obreiro, o que eu tenho que fazer para mim conquistar a salvação? É simples, não é fácil, é simples. É você se arrepender dos seus pecados, abandonar o pecado e ter Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua alma, servindo somente a Ele, adorando somente a Ele, entregando-se somente a Ele e fazendo a vontade dEle. Não existe outro meio. Vamos prosseguir para você entender. E ele diz: Ele foi oprimido, Jesus foi oprimido e foi afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro
foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Está vendo o que Deus fala? Pela nossa transgressão, Jesus foi atingido, foi morto, foi crucificado, por causa de nós, pessoal. E ele diz: pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu nem injustiça, quer dizer, nunca cometeu pecado, mas foi enterrado, sepultado como um pecador. Nem houve engano na sua boca, ele sempre foi verdadeiro nas suas palavras, sempre falou a verdade, porque ele é a verdade. E diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos. Está vendo? O meu servo, Deus falando, o meu servo. Jesus se colocou na condição de servo, servindo a Deus com a sua vida em nosso favor. Justificará, quer dizer, por causa dele nós somos justificados. Por causa do sacrifício da cruz, nós somos justificados, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Olha só, Jesus levou o pecado de todo ser humano na face da terra, o meu, o seu, da mãe dele, do pai dele, de todos, e ele intercedeu a Deus por todos. Ele disse: Pai, perdoa os pecados desse povo, porque eles não sabem o que fazem, não sabem o que dizem. E o desejo dele, meu amigo e minha amiga, é salvar você, é que você tenha paz em seu ser, é que você tenha paz no seu coração, que você tenha paz permanente. Ele disse: eis que eu vos dou a minha paz, mas não dou como o mundo a dá. Porque a paz que vem de Jesus é uma paz permanente, é uma paz infinita. A paz que vem do mundo é uma paz momentânea. Uma hora você ri, outra hora você chora. Não se compara com a paz que Jesus tem para te dar. E a paz que Ele tem para lhe dar, meu amigo, as pessoas que querem viver para este mundo não podem receber essa paz, porque Jesus só dá paz para quem quer Ele, para quem quer viver para Ele. Ele dá paz permanente, Ele dá vida longa, Ele dá paz de espírito, Ele dá vida e vida com abundância. Enquanto o mundo, e no mundo o diabo veio para matar, roubar e destruir, e nós temos visto muitos caminhando nessa correnteza. Meu amigo e minha amiga, Jesus quer te salvar.
dê oportunidade a Ele. Talvez você está aí deitado na sua cama, no seu sofá, sentado numa cadeira aí na mesa, preocupado com o amanhã, preocupado com milhares de coisas, sendo que a sua preocupação deve ser priorizar a Deus. O que eu devo fazer para agradar ao meu Senhor? O que eu posso fazer para agradar ao meu Deus, para conquistar a minha salvação? A sua preocupação, meu amigo e minha amiga, tem que ser com a sua salvação, porque você anda preocupada com muitas coisas, mas você não sabe, como eu também não sei, se daqui a um minuto estamos aqui para resolver alguma coisa. Sim ou não, meu amigo e minha amiga? Então, reflita nessas palavras. Jesus te dá oportunidades. Cabe a você entender e obedecer. Ele diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então não tenha o coração endurecido para com Deus. Seja humilde. Seja humilde, meu amigo. Quebrando o seu coração para Deus. Peça para Deus tirar o orgulho de dentro de você. Talvez você é aquela pessoa que diz assim: olha, eu não preciso de nada, eu tenho tudo que eu quiser eu tenho. Talvez quem vai ouvir esse vídeo vai dizer assim: olha, eu tenho casas, eu tenho carros, eu tenho dinheiro, que eu posso viver 30, 40, 50, 60 anos ou mais daqui para frente, eu não tenho que me preocupar com o dinheiro. Você deve se preocupar sim, com a sua alma, porque se você morrer agora, o carro fica, as casas ficam, o dinheiro fica, tudo fica, só o que vai é a sua alma. E se você não entregou a sua alma para Jesus, se você não construiu casa espiritual para você no reino do céu, não só o seu corpo vai descer à sepultura, mas a sua alma também, ela vai ser lançada num lugar de tormento por toda a eternidade. Meu amigo e minha amiga, Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.